Tudo começou com um achado simples, uma fita velha de Nintendo 64, empoeirada, sem rótulo, com a palavra Majora rabiscada à mão. Um item esquecido em uma venda de garagem. Mas o que parecia ser apenas mais uma relíquia dos anos 2000 escondia algo errado. Desde o primeiro momento em que o cartucho foi colocado no console, o jogo não agia como deveria. Cenas quebradas, personagens que não falavam, músicas tocadas ao contrário, e um nome que insistia em reaparecer, bem. Era como se o jogo estivesse vivo. Como se houvesse alguém, ou algo, preso ali dentro. E aos poucos, o que era nostalgia se transformou em terror digital. A história de Ben Drowned começa em 2010, quando um jovem conhecido como Jaduzable compartilhou em fóruns como o 4chan que havia encontrado uma fita estranha de Nintendo 64 em uma venda de garagem. O cartucho, sem rótulo e com a palavra Majora rabiscada à mão, parecia conter o jogo clássico The Legend of Zelda, Majora's Mask, mas logo ele percebeu que havia algo profundamente errado. No jogo, personagens se comportavam de forma estranha, sons distorcidos ecoavam e textos bizarros apareciam sem explicação. A experiência rapidamente deixou de ser nostálgica e se transformou em algo sombrio. Jaduzable começou a gravar e postar vídeos mostrando as anomalias do jogo, e foi aí que a internet entrou em choque. Logo ficou claro que havia algo, ou alguém, preso dentro da fita. Um arquivo de salvamento chamado Ben aparecia sempre, mesmo depois de ser apagado. O jogo parecia saber coisas sobre Jaduzable, como seu nome real, e a palavra "You should have done that", você não deveria ter feito isso, começou a aparecer repetidamente. Ben era mais do que um bug, era um espírito. Um suposto garoto que teria morrido afogado e, de alguma forma, sua alma teria se conectado àquele cartucho amaldiçoado. As estátuas do Link sem vida, os sons corrompidos e os olhares vazios se tornaram marca registrada dessa lenda. E assim nasceu uma das creepypastas mais famosas de todos os tempos. Os vídeos postados por Jaduzable viralizaram rapidamente. Milhões de pessoas assistiram aos estranhos eventos, intrigadas com a possibilidade de um espírito habitando um jogo de videogame. Com o uso de efeitos visuais, arquivos corrompidos e glitches reais, o conteúdo parecia autêntico, confundindo realidade e ficção. A cada vídeo, a narrativa se tornava mais sinistra, mensagens ocultas, arquivos encriptados e até um site oficial do culto fictício Demon Children apareceram para aprofundar a experiência. Era mais do que um conto de terror, era uma Argentina, jogo de realidade alternativa, onde os fãs investigavam pistas, seguiam links e tentavam decifrar o mistério por trás de Ben. O que tornava Ben Drowned ainda mais assustador era o tom melancólico por trás da história. A ideia de uma criança que morreu de forma trágica e teve sua alma presa em um jogo já assustava por si só, mas havia também temas como solidão, dor, perda e até manipulação tecnológica. Ben, o espírito, não era apenas maligno, ele era uma vítima. E isso mexia com o psicológico dos fãs. Muitos se perguntavam, seria essa uma metáfora sobre luto digital? Sobre como memórias podem ficar presas em dispositivos, fitas e arquivos que um dia fizeram parte da vida de alguém? Essa camada emocional tornou a lenda ainda mais poderosa. Mesmo mais de uma década depois, Ben Drowned continua sendo uma das creepypastas mais respeitadas da internet. Sua narrativa inspirou fanarts, jogos feitos por fãs, documentários e até análises acadêmicas. O criador, Jaduzable, expandiu a história com mais capítulos e finais alternativos, alimentando a mitologia. Hoje, a história de Ben representa um marco do terror digital, não apenas pela forma como foi contada, mas pela maneira como fez milhares de pessoas acreditarem, mesmo que por um instante, que um cartucho de Zelda pudesse estar realmente amaldiçoado. Ben Drowned nos lembra que o medo pode ser transmitido não apenas por fantasmas ou monstros, mas por códigos, arquivos e pixels corrompidos que sussurram do outro lado da tela. Você não deveria ter feito isso.